pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, ok? Abra sua Bíblia aí, antes do irmão projetar. Evangelho de João, capítulo 12. Palavra do Senhor para a gente nessa manhã. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Queridos, nós estamos numa série de mensagens e hoje estamos encerrando a nossa série de mensagens sobre uma vida abençoada. A nossa última palavra sobre este assunto hoje. Nós estamos encerrando então essa série. Quem sabe domingo que vem tem um bônus a respeito disso. Mas, de todo o coração, eu queria dizer a você, Deus tem te dado a oportunidade de você ser ministrado nessas áreas. E se ainda há alguma coisa no seu coração, eu não vai falar sobre esse assunto e sobre os assuntos que a gente tem abordado. Se existe alguma inquietação no seu coração, é muito importante que você sonde realmente onde seu coração está e como está. Amém, irmãos? Pastorzão já está falando, né? Pastorzão já está falando, aleluia. Vou chamar pelo nome, se não parar. Isso, glória a Deus. Se tem alguma coisa ainda no seu coração que, de repente, te incomoda, isso é um alerta para o seu coração. É um alerta para que você entenda, puxa vida, tem alguma coisa que me incomoda sobre um princípio que é essencial. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, para que você entenda, talvez o porquê o crescimento não acontece na sua vida espiritual. Por que o crescimento muitas vezes não acontece? E por isso que hoje a gente vai continuar essa palavra, então, vamos continuar essa série. Deus recompensa, né, a generosidade, mas a gente vai falar sobre uma vida abençoada. Eu quero relembrar com vocês rapidinho, porque a gente tem tratado biblicamente com clareza e temor sobre esse controverso tema, né, que às vezes é um assombro para muitos nas igrejas, falar de dinheiro, e não tem problema nenhum de falar. Eu sou muito tranquilo para falar, porque nós não falamos daquilo que nós achamos, ou pensamos, ou queremos. Falamos daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, e nós compartilhamos na primeira semana, na verdade, na primeira semana deste mês, o primeiro princípio, que foi o princípio das primícias e dos dízimos. E queria dizer, a tônica foi que Deus deve vir em primeiro lugar. Amém? Você pode dizer isso? Deus deve vir em primeiro lugar. Fala mais forte. Deus deve vir em primeiro lugar. Irmão, e quando a gente devolve o que é de Deus, quando entregamos ao Senhor, vimos isso, né? E eu quero que você, se você perdeu alguma palavra da série, eu notei a ausência de muitos irmãos, viagens e tudo mais. Se você perdeu alguma palavra dessa, irmão, não fique só com uma palavra, feche seu coração, não, monte esse quebra-cabeça, ouça todas as ministrações, que o Senhor vai te abençoar, com certeza, porque não é só sobre finanças que nós queremos falar, e não é sobre finanças, é sobre o nosso coração. E se você entender o que o Espírito de Deus quer ministrar para você nesse tempo, sua vida vai mudar por inteira daqui para frente. Quando eu entendi esses princípios, minha vida se tornou outra. Minha forma de ver o Senhor mudou completamente. Então nós vimos exatamente que quando devolvemos o que é de Deus, entregando as nossas primícias, os nossos dízimos, o que pertence a Ele, nós estamos honrando a Deus com essa atitude. E Deus, por sua vez, Ele sempre recompensa a nossa fidelidade, né? Na segunda palavra da série, nós falamos, irmãos, denunciamos aqui o espírito de Mamon. O tema foi exatamente destronando um rei que quer governar sobre nós. Um ídolo, Mamon, no qual o mundo se curva com muita devoção, desde que mundo é mundo, gente. Já se curvam a Mamon. E vou te dizer mais, desde que você é muito pequenininho, Mamon está trabalhando incessantemente para deturpar o seu coração em relação a Deus. Por quê? Porque Mamon, neste século, um espírito maligno que está lá acompanhando você desde criancinha, ou com a escassez, ou com a falta, ou com o jeito errado de ver as coisas, e você aprende mais sobre vida financeira quando é pequenininho, ou mais sobre Deus, gente? É mais sobre a vida financeira, porque tudo que está à sua volta envolve dinheiro, ou tudo é comprado de alguma forma, e você é muito ministrado, você precisa abrir o seu coração, principalmente com relação aos seus filhos, para que Deus seja ministrado com mais força e intensidade do que a realidade de vida que seu filho vive. Então, esse é um espírito maligno que tem atravessado milênios.
influenciado e governado sobre o dinheiro. Um espírito que mente para as pessoas, que promete tudo. Promete identidade, promete estabilidade, promete poder, status, valor pessoal, mas que na verdade o que ele quer é tomar o lugar de Deus na sua vida. E Mamon, gente, investe contra nós querendo governar nossa vida, nossa mente, nossa alma, nosso coração. Por isso Jesus nos confronta quando ele afirma que ninguém pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não tem jeito. Ou você vai seguir um, ou você vai seguir o outro. Ou você vai amar um, ou vai amar o outro. Ou vai se dedicar a um, ou se dedicar a outro. Terceiro princípio, nós vimos na semana passada. E nós vimos, e foi tão forte aquilo, porque é necessário um novo coração. Nós vimos isso. É necessário um transplante do nosso coração. A gente precisa tirar esse coração que já nasceu com a gente. Fruto do pecado, fruto do egoísmo, fruto da avareza. A gente tem esse coração. Desde que a gente nasce, porque já nascemos em pecado. Então, queridos, nós precisamos de uma mudança completa no nosso coração. Uma mudança na forma como enxergamos o princípio do dar. O princípio de ser um doador. E nós vimos que a essência do cristianismo, a coluna vertebral dele é dar. Por quê? Porque Deus é um Deus doador. Deus é um Deus que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Deus, nunca nós vamos conseguir ganhar de Deus no princípio de dar. Deus sempre recompensará, Deus sempre dará muito mais. Ele deu, eu não posso pregar o Evangelho sem pregar sobre o dar, sobre o entregar, sobre o ser um doador. Não tem jeito. Então, irmão, a gente viu que esse princípio aqui, de ser um doador, de dar, de entregar, de favorecer, é algo que vai atingir todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas. Pode ter certeza. Ser um doador não se aplica a finanças. Não se aplica apenas a isso, mas se aplica ao casamento, se aplica às emoções, se aplica, claro, à nossa rotina diária com o nosso tempo. Então, escolha ser um doador, sabe? Escolher ser um doador em todas as áreas da vida, eu creio que é uma das chaves de uma completude de vida, de uma felicidade para o nosso coração. E nós vimos, gente, que é um diagnóstico muito claro. A facilidade de dar, ou a dificuldade de dar, de ser um doador, é o diagnóstico claro do teu coração, do nosso coração. Se existe facilidade em doar, facilidade em abençoar, se isso está na nossa vida, é algo muito precioso. Mas se não está, é algo muito problemático, porque revela o que está dentro do nosso coração. E é a motivação do coração que importa. E, queridos, nós estamos aqui, ofertamos, dizimamos, fazemos, mas o que você entendeu nessa série, que se você faz isso do jeito errado, Deus não recebe o que você faz. Deus não recebe sua oferta, Deus não recebe o seu dízimo, Deus não te abençoa, como poderia te abençoar se você faz do jeito errado. E é por isso que eu te encorajo, assista a série toda de mensagens, para que você entenda, que de repente você está correndo atrás de fazer algo para o Senhor, mas está fazendo do jeito errado. Então o Senhor quer purificar o nosso coração. Será que Deus abençoa as pessoas que dão? O que você acha? Será que Deus abençoa as pessoas que são doadoras? O que você acha, irmão? Abençoa ou não? Com certeza. Mas a questão sempre tem que ficar clara, não é a quantidade do que damos, mas é a motivação com a qual damos. Gente, é sempre proporcional. Quem tem muito, dará muito. Quem tem menos, dará menos, mas a quantidade não vai influenciar na qualidade do coração, porque cada um contribui segundo o que Deus lhe abençoou e o que Deus te proporcionou. Então, existe uma motivação por trás do ato de dar. Então, nós chegamos ao ponto, precisamos chegar ao ponto de doarmos voluntariamente, liberalmente. E se fizermos assim, se chegarmos nesse ponto, é porque o nosso coração está sem reservas, cheio de gratidão, cheio de liberalidade, cheio da palavra de Deus. E aí sim, a gente vai estar entrando na dimensão de uma vida abençoada. Eu vou repetir, se você conseguir chegar ao ponto de dar, ser um doador liberalmente, com coração voluntário, alegre e grato por fazer isso, você está com certeza entrando na dimensão de uma vida abençoada. E hoje a gente vai compartilhar sobre o último princípio dessa série de mensagens. E o último princípio está aqui na tela. Deus recompensa a generosidade. Deus recompensa a generosidade. Vira para uns dois irmãos e fala assim, Deus sempre vai recompensar a sua generosidade. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 12.
Evangelho de João, capítulo 12, os versos de 1 até o 8º. Ok? Vamos orar primeiro, antes de ler. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, diante da Tua palavra. O Senhor é a palavra. O Senhor é a palavra viva. Por isso, Senhor, em Teu nome, Pai, com muito temor e tremor diante do Senhor, eu peço, Deus, que esta palavra entre em nosso coração. Peço que essa palavra ministre a nossa vida. Peço que esta palavra, Pai, traga revelação ao nosso espírito. E que no nome de Jesus, a partir de hoje, possamos, Pai, realmente entender como a generosidade é preciosa e como o Senhor quer abençoar o nosso coração através desse princípio. Em nome de Jesus. Amém? João 12, de 1 até o 8. Então diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. 6 dias antes da Páscoa, Jesus ia morrer, né? Ia ser crucificado há poucos dias, mas 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado para os pobres? E ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, ele tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe ela, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, que estava pertinho, né? Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim, vocês nem sempre terão. Irmão, essa história aqui é muito impressionante. Que história impressionante. Nós enfatizamos, até na ministração passada, que tudo tem a ver com o coração. Tudo tem a ver, que Deus deseja mudar o nosso coração, transplantar o nosso coração, nos dando um coração doador, um coração generoso. E nesse texto aqui, a Bíblia escancara aqui o contraste entre dois corações, entre o coração generoso e um coração avarento. Já no texto que a gente leu, um momento onde a generosidade e o egoísmo ficam assim, explícitos, muito evidentes, são demonstrados aqui claramente. Essa história aqui nos obriga a gente a fazer uma pergunta: por que Maria fez aquele negócio? Por que Maria foi lá e derramou aquele perfume, aquele óleo perfumado nos pés de Jesus? Porque essa foi uma oferta extravagante demais. O texto não fala o valor exato que ela pagou, mas fala que Judas, como um homem que entendia do dinheiro, como um ganancioso, ele sabia quanto custava. Ele falou: puxa, poderíamos vender isso aqui que ela fez por 300 denários e nós teríamos uma boa quantidade de dinheiro, então poderíamos fazer uma assistência social em massa, poderíamos abençoar os pobres e tudo mais. Então, era uma oferta muito relevante a ponto de dar para distribuir para muita gente se fosse vendido. E por que ela deu essa oferta tão extravagante? 300 denários, gente, para essa época, era uma quantidade de dinheiro enorme. Era muito dinheiro, né? Isso era aqui, 300 denários era equivalente à renda de um ano inteiro de trabalho. A renda de um ano todo de trabalho era o que valia aquele vidrinho de perfume. É interessante, vamos pensar assim, pensa na sua renda anual bruta. Faz a conta aí. Sua renda anual bruta, tudo que você ganha em um ano de trabalho. Imagina, tudo que você ganhou no ano, você junta, e agora imagina que você pega esse recurso e investe tudo em um óleo perfumado, em um perfume. Um perfume. Imagina, perfume caro pra caramba, né, irmão? Pensa só. Você investe tudo nesse perfume. E então, tem um jantar especial na sua casa, a mesa com ele, aleluia. Tem um jantar especial lá na sua casa, e aí nesse jantar especial, o que acontece? Você chega lá no momento específico, pega aquele óleo perfumado caríssimo, vai lá no cofre, abre o cofre, tira o perfume e derrama sobre os pés de um dos convidados, uma pessoa importante, que está ali para você, alguém que você ama muito. E aí, imagina, aquele cheiro de perfume incendeia a casa, porque para custar isso deve ser cheiroso demais, não é? E imagine o vidro inteiro, ela derramou ali. Imagina as pessoas que estivessem vendo você fazer isso. Você tendo essa atitude, diria o que disso, gente?
que você diria se você visse um negócio desse? Tem uns que iriam, puxa, isso foi um completo desperdício. Como é que pega um dinheirão desse e joga no mato desse jeito? Joga fora assim. Outros até falam, nossa, que generosidade, hein? Mas eu acredito que a gente não ia falar muito que generosidade, a gente ia falar que burrice, a gente ia falar que bobeira, assim, não podia colocar só um pouquinho, podia esburrifar um pouquinho só. A gente ia falar algumas coisas, mas a gente não ia achar ruim de um vidro inteiro ser jogado lá. Ainda mais se você soubesse quanto custou. E Judas, um dos discípulos de Jesus, ele tinha muito problema com dinheiro. Você já viu pelo texto que ele era ladrão. Ele tinha problema com grana, tinha problema com mamão. Mamão imperava na vida dele. E o Judas, olha que, gente, e o cara que tem problema com dinheiro, ele não dá conta quando ele vê generosidade, manifesta o trem nele. Quando o cara que tem problema com dinheiro vê generosidade, aquilo incomoda ele, irmão. Aquilo incomoda. Tem um trem dentro dele assim que o demônio dá as arranhadas assim, ó, por dentro dele. Por quê? Porque o Judas viu aquela atitude e ele não conseguiu ficar quieto. E lá no versículo 5, ele fala assim, a gente leu, porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado para os pobres? Por que não fez isso? Agora eu fiquei pensando, por que essa atitude de Maria incomodou tanto Judas? Por que incomodou tanto, se o dinheiro não era dele? O dinheiro era do Judas? O dinheiro estava na bolsa das ofertas, que já estava com Judas? Não. Por que incomodou tanto assim, se o dinheiro não era dele? Por que incomodou tanto? É porque essa história deixa bem claro para nós que generosidade e egoísmo vão estar sempre lutando para controlar o nosso coração. Quando alguém é generoso perto de um egoísta, aquele negócio incomoda. O cara baixa a cabeça, o cara coça aqui, o cara coça lá, incomoda. Irmãos, isso aconteceu aqui nessa história e é algo que se repete até hoje. É por isso que constantemente a gente precisa olhar e sondar o nosso coração e questionar um negócio. Eu sou generoso ou eu sou egoísta? Quem é que domina a minha vida de fato? Onde é que está a supremacia na minha vida? O que estava no coração de Judas, gente, ficou muito claro. Eu vou ler até de novo, olha aqui os versos 5 e 6 desse capítulo. Porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Irmão, Judas fingia estar pensando nos outros. Judas só pensava nele mesmo. E eu não sei quem de vocês já ouviu aquele comentário assim, todos nós, né? Mas quem já ouviu aquele tipo de comentário? Você viu o carro que o irmão comprou? Você viu? Rapaz, deve estar roubando, porque não é possível aquele irmão comprar aquele carro ali. Não, deve estar roubando. Rapaz, você viu quanto que aquela irmã gastou naquela roupa? Rapaz, aquele tênis que eu vi o irmão usando lá. Misericórdia. Olha o celular dele, gente. O cara troca de celular a cada 6 meses. Meu Deus. Gente, para que isso? Com certeza eu poderia ter ajudado muita gente com o dinheiro que aquele irmão gastou na festa de aniversário de 1 ano daquela criança lá. Se me desse aquele dinheiro... se aquela festa de 2 aninhos, se me desse aquele dinheiro, a gente podia ter feito tanta coisa boa. Não, gastou com um monte de coisa, que a festa foi só para adulto, nem para criança foi. Alô? Eu certamente usaria melhor o dinheirão que eles gastaram naquele casamento. E o dinheiro que eles gastaram naquela viagem internacional, então? É caro demais, é um absurdo. Pois é, que desperdício. Mas esse tipo de comentário, gente, é puro egoísmo e inveja. É puro egoísmo e inveja. A verdade é essa, é uma boa intenção disfarçada. Judas estava aqui com uma boa intenção disfarçada, né, de uma preocupação com os necessitados, mas que na verdade não era nada disso, era uma falsa preocupação. Foi isso que Judas fez. Você já viu isso em algum lugar? A adoração e a generosidade de Maria fez com que Judas escancarasse o seu coração e dissesse, isso é um desperdício. Gente, a mulher estava derramando nos pés de quem? Estava derramando nos pés de Jesus. Jesus era o mestre de Judas. Jesus estava ali. Judas queria aquele dinheiro aonde? Aonde que Judas queria aquele dinheiro? Na bolsa das ofertas. Queria pertinho dele, irmão. Queria sobre o domínio dele, onde com certeza ele ia pegar boa parte daquele valor, porque a Bíblia diz que ele era ladrão e ele pegava das ofertas que entravam no ministério de Jesus.
Tesoureiro ladrão é uma peste, né, irmão? Falava, o meu nem está aqui para eu dar um puxão de orelha. Cadê o Anderson? O Anderson é nosso tesoureiro aqui, mas está tudo certo, não é ladrão não, né? Mas Maria preferiu depositar tudo aos pés de Jesus. Ofertando com generosidade, não preferiu colocar lá na bolsa naquele dia. Pois é, bem, nós precisamos tirar algumas lições dessa história aqui. E a primeira lição vai estar na tela para você. Que as nossas atitudes em relação ao dinheiro revelam onde está o nosso coração. Nossas atitudes em relação ao dinheiro revelam onde está o nosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3, mostra algo importante, interessante. E aconteceu que depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê, irmãos? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele quantos? Iam também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, andava junto com Jesus, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Estou lendo isso aqui porque para você ver que da mesma forma que a igreja recebe contribuições voluntárias no ministério de Jesus, também acontecia o mesmo. Existiam pessoas que contribuíam, que ajudavam Jesus a realizar o seu ministério. Jesus não realizava tudo sozinho. Então acontecia o mesmo na vida de Jesus. E Judas era o encarregado. Gente, agora pensa aqui comigo. Será que entrava pouco dinheiro? É óbvio que não. Se você estudar essas mulheres aqui, eram mulheres riquíssimas. E elas ajudavam, financiavam o ministério, ajudavam, contribuíam com o ministério de Jesus, né? Mas Judas, então, existia uma quantidade de dinheiro, alguém precisava administrar isso, alguém precisava ficar responsável por isso. E a Bíblia fala que era Judas, é o ministério de Judas, né? O ministério de Jesus. Mas Judas era ladrão. João capítulo 12, a parte 12, verso 6, a parte B, diz que ele, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Gente, só podia ser Judas mesmo, né, pastor? Então, só podia ser o Judas mesmo, né? Ah, miserável, só podia ser ele. O cara roubava de Jesus, pastor. Roubava, irmão. Como é que ele tinha coragem de fazer um negócio desse? Irmão, você teria coragem? Fala sério. Como é que o cara tinha coragem de roubar de Jesus? Ah, não é possível. Mas a coragem que o Judas tinha para fazer isso é a mesma coragem que muitos têm aqui hoje quando não entrega seu dízimo e sua oferta. Rouba do mesmo jeito. É a mesma coragem, irmão. A mesma coragem do Judas é a coragem, às vezes, que alguns têm de não devolver o que é do Senhor. A mesma coragem. Você vê como é que é fácil ter a coragem? A Bíblia diz que nós agimos exatamente como Judas, quando roubamos o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Eita, uma mão está assim agora. E como nós já tocamos no assunto, já comecei o assunto, é muito bom a gente avaliar uma coisa. Quem sou eu? Sou mais parecido com Judas ou sou mais parecido com Maria? Porque você acha do Judas só o traidor, mas Judas era mais do que isso, existia uma identidade nele, ele era governado por Mamon. Você é mais parecido com Maria ou você é mais parecido com Judas? A nossa atitude em relação ao dinheiro vai revelar onde é que está o nosso coração. Agora olha para a vida de Judas, gente. Judas não é esse cara igual você pensa assim, nossa, é aquele cara desviadão que dava bafão. Não, Judas era o tesoureiro, era o braço direito, sentava do lado de Jesus na mesa para comer, era o cara que andava junto, sim ou não? Era, Judas seguia Jesus. Mas Judas seguia Jesus pensando no que Jesus podia fazer por ele. Judas tinha interesses na pessoa dele. Judas queria ser abençoado. Então ele só pensava em receber. Judas talvez estava guardando para o futuro, sim ou não? Judas talvez estava tirando a porcentagemzinha e guardando em algum canto, comprando alguma coisa, investindo em algum lugar, garantindo o céu. Não sei até quando vai esse negócio aqui, não sei se o ministério se não vai quebrar daqui uns dias, não sei o que vai acontecer, vou garantir enquanto eu tenho. Vou fazer tudo o que eu posso. Irmãos, esse homem presenciou milagres. Esse cara, como um dos 12 discípulos, provavelmente fez milagre também. Porque a Bíblia diz que Jesus enviou eles, e eles voltavam com alegria, dizendo, os demônios submetem, as pessoas são curadas. Judas curou também. Judas libertou endemoniado também. Provavelmente aconteceu tudo isso, ele evangelizou muita gente. Mas por causa de um coração errado, Judas traiu Jesus por causa de quê? Dinheiro. O coração errado faz você trair quem não deve. O coração errado faz você machucar quem não deve. O coração errado por causa de dinheiro, de mamon, pode trair. Infelizmente isso aqui é muito comum nos nossos dias, irmãos.
Muitas pessoas seguem a Deus, sempre pensando no que vão receber dele. Eu vou porque eu quero ser abençoado, eu vou porque eu quero o Senhor, mas quase nunca pensam. As pessoas quase nunca pensam, eu vou andar com o Senhor para ofertar minha vida, eu vou à casa de Deus para dar para Ele minha adoração, meu coração nessa manhã, no culto que eu vim, sabe? E aí quando as pessoas têm essa motivação de Deus fazer alguma coisa por elas, Deus me abençoar, Deus abrir porta, Deus mudar isso, Deus melhorar aquilo. E aí quando Deus não faz o que as pessoas estão assim, querendo que Ele faça, elas ficam chateadinhas, elas ficam decepcionadas com Deus, ficam frustradas. O primeiro sintoma é parar de ir à igreja, o segundo é falar mal do pastor e do líder pelas costas dele. Já começa a falar mal da igreja, já começa a meter o pau, já começa a não sei o quê. Para de andar com Jesus. Ele para. Sabe, essa é a natureza do egoísmo, irmãos. Ele não se importa com nada, a não ser consigo mesmo. Uma pessoa egoísta sempre vai encontrar motivos palpáveis demais e convincentes para não ser generoso. O egoísta vai dar o jeito de achar argumento para não ser generoso. Vai achar. Mas em segundo lugar, vai guardando as lições. Em segundo lugar, nós sempre seremos tentados aonde? Aonde? Sempre na área da nossa fraqueza. Como assim, pastor? Me responde uma coisa aqui, irmão. Quem é que deu para Judas a responsabilidade de levar a bolsa do dinheiro? Quem que nomeou o Judas tesoureiro? Foi Jesus? Foi Jesus, não foi? Mas quando Jesus, pensa comigo, quando Jesus deu a responsabilidade para o Judas, será que Jesus sabia que Judas ia meter a mão, sim ou não? Sabia. E fez assim mesmo. Gente, Jesus é meio esquisito, não é não? Jesus sabia que o cara era bandido, era ladrão, assim, mas vou dar o dinheiro para o ladrão. Mas o brasileiro também, né? O brasileiro também vota está tudo certo. Então, aí que está o ponto, gente. Aqui que está o ponto. Nós sempre seremos testados e tentados na área da nossa fraqueza. Vou repetir. Nós sempre seremos testados e tentados aonde é a sua fraqueza. Onde que é a sua fraqueza, irmão? Judas tinha problema na área financeira e Jesus deu a tesouraria para ele. E eu fiquei perguntando, o que Jesus queria com isso? O que Jesus quer fazendo um negócio desse? Deus dá responsabilidade para você na área da sua fraqueza. Você já prestou atenção nisso? Meu casamento não sei o quê. Deus vai te dar alguma coisa com o casamento, irmão. Você vai ter que ser usado por Deus nessa. Deus está te dando a chance. Eu tenho problema com ficar perto das pessoas, eu tenho problema com não sei o que, Pois é, Deus vai te manter com aquela dificuldade na sua cara, para que você aprenda a lidar com ela. Para que você aprenda. Mas você fica pensando, por que Jesus está arrumando uma armadilha para Judas? Era para Judas cair mesmo. Claro que não. Jesus não está, Deus não está armando uma armadilha para nós, Ele está investindo em nós e insistindo conosco para que a gente, dia a dia, eu sei que está errado, eu sei que está fazendo errado, mas Deus está te dando uma oportunidade para que você cresça, para que você vença aquilo, para que você amadureça. Meu irmão, e a única maneira de chegarmos à maturidade naquilo que é a nossa fraqueza é a maturidade em todas as áreas. Para a gente ser melhor, a gente tem que confrontar aquilo que é fraco em nós. A gente tem que amadurecer aquilo que está superando a gente. E é por isso que a única maneira de chegarmos à maturidade em todas as áreas é confrontar e superar aquilo que está sendo nosso pecado. Aquilo que está sendo a nossa fraqueza. Quando o Senhor nos dá uma responsabilidade na área da nossa fraqueza, o que Ele está fazendo? Ele está nos levando a passar pelo processo necessário para a gente amadurecer. Ele está dando chance após chance. Você sabe que está errado, mas você está insistindo. Você sabe que está errado, mas você continua falando. Você sabe que está errado, mas continua fazendo errado. E aí o Senhor, o livro de Paulo lá aos Coríntios, ele fala assim, olha como Deus é bom, o que Deus faz. 1 Coríntios 10, versículo 13. Vamos ler junto, por favor? Leia comigo. Não sobreveio a vocês que não fosse, mas Deus é fiel. Nós nunca seremos tentados ou provados em algo que nós não podemos vencer. Nunca.
Nós nunca vamos ser provados ou tentados em algo, irmãos, que a gente não possa resistir e suportar. Isso quer dizer uma coisa, que toda vez que a gente peca, é porque fizemos uma escolha consciente de pecar. Fizemos uma escolha consciente de fazer errado. E o Senhor está ali ao nosso lado, prontinho, sempre para nos ajudar, queridos. Abre o seu coração para algo. O Senhor está ali sempre pronto a transformar a área que a gente tem dificuldade. Qual é a área que você tem dificuldade, irmãos? Jesus está pronto a te ajudar a transformar isso, para que seja a área de maior vitória na sua vida, em nome de Jesus. Quando Jesus deu a Judas a responsabilidade do dinheiro, ele estava dando para o Judas uma oportunidade de vencer seu egoísmo, de vencer sua ganância, de vencer mamão na vida dele. Jesus deu para ele justamente aquela função, porque junto com a função estava a possibilidade de mudar de história. Irmão, sabe por quê acontecem essas coisas na sua vida? Deus está te dando a condição de mudar de história, mas a escolha é sua. Infelizmente, Judas não escolheu bem. Morreu por causa de 30 moedas de prata. Sabe, irmãos, em terceiro lugar, o Senhor dá muita importância, o Senhor fica muito atento à forma como a gente lida com dinheiro. Porque o Senhor sabe que dinheiro é o problema do ser humano. A gente tem visto nessa série que o dinheiro talvez é o maior teste, e é o teste contínuo também, pelo qual a gente passa na vida, gente. É um teste contínuo. Olha o que Jesus mesmo falou. Agora redobra sua atenção, olha isso aqui, Lucas 16, 11 e 12. Olha o que Jesus fala: portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Você olha para esse texto, parece que fica meio truncado, né? Riqueza injusta, verdadeira riqueza, ou seja, esse texto está dizendo o quê? A maneira como lidamos com os nossos bens materiais, riquezas injustas, bens, valores, dinheiros, campos, propriedades, empresas, são as riquezas injustas, as riquezas, né, que o Senhor Jesus se referiu assim, os bens materiais que a gente tem. Se a maneira como lidamos com os nossos bens materiais, a forma como trabalhamos, elas estão mostrando como realmente é o nosso caráter, sim ou não? A forma como lidamos com o dinheiro está mostrando, com os nossos bens, mostra como é o nosso coração. É o que Jesus está falando. Então Jesus está dizendo que se a gente não cuida bem das coisas materiais, como é que Ele vai permitir que a gente cuide das coisas espirituais? Ele não vai permitir. Ele não vai. Você já percebeu uma coisa? Que as coisas que Deus te dá, as coisas que Deus te permite ter, na verdade tudo é um teste para o seu coração. E tem uma galera gigante reprovando. Tudo que Deus te permite ter, irmão, é para testar seu coração. Tudo que Deus te permite ter é para sempre... Só que você que não percebeu. Hoje eu tenho isso, tenho aquilo, ganho aqui, está aumentando, está melhorando. É só para testar o seu coração. E sabe qual é o prêmio do homem e da mulher de Deus? Passar no teste. O nosso prêmio é passar no teste. Por quê? Porque se passarmos no teste, o que é que Jesus disse? Que Ele nos dará as verdadeiras riquezas. Irmão, se você passar no teste das riquezas injustas dessa terra, Ele vai te dar as verdadeiras riquezas. Meu Deus do céu, quais são as verdadeiras riquezas? É o privilégio de ver aqueles que você ama sendo salvos em Cristo Jesus, não indo para a condenação eterna, mas indo morar com o Senhor eternamente. Imagina todas as riquezas eternas, ver as pessoas que você ama sendo salvos, você e toda a sua casa sendo salvos, as pessoas que você ama sendo curadas, as pessoas que você ama sendo totalmente libertas dos vícios, libertas de emoções ruins, tudo aquilo que o diabo fez, não importa, vai superabundar a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que é seu. As pessoas vão crescer em Cristo, são verdadeiras riquezas, irmãos. Irmão, ouça bem isso, se o seu coração estiver no lugar certo, Deus vai te usar poderosamente. Meu Deus do céu, Deus vai te usar, sabe, você precisa entender isso. Se o seu coração estiver no lugar certo, Deus vai te usar poderosamente. Você vai carregar as riquezas do céu com você. É o que Jesus disse. Você vai carregar as riquezas do céu. Sabe, irmão, quem sabe Deus vai liberar sobre você o dom de curar pessoas. Quem sabe Deus vai liberar sobre você o dom de profetizar. Quem sabe Deus vai liberar sobre você o dom, querido, de interpretar sonhos. Meu Deus do céu,
Quem sabe Deus dará para você o dom da fé, onde você vai enxergar aonde ninguém consegue enxergar, onde você vai enxergar a saída onde ninguém enxerga, você vai ter os olhos de Deus sobre os seus olhos, você consegue crer onde ninguém consegue crer, você consegue acreditar onde ninguém consegue acreditar. Isso é uma riqueza que vem do céu. Irmãos, a verdadeira riqueza não está em ter uma casa bonita, não. Glória a Deus se você tem, mas isso não é uma riqueza de verdade. A verdadeira riqueza é que essa casa bonita seja aberta para hospedar uma agência do reino do céu lá, uma célula que prega o evangelho, que cure a alma dos seus vizinhos, que restaure o casamento do seu parente. Ah, querido, para quê? Sabe, para que lá, a verdadeira riqueza lá que você tem, que o Senhor dê uma casa para que aquela porta se abra e o evangelho seja pregado lá. A verdadeira riqueza está em servir na casa de Deus, irmão. A verdadeira riqueza está em ser um canal de vida para as pessoas. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está em carregar a verdade do evangelho nos lábios, dizendo: Jesus te ama, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não desistiu de você. Não importa como você está agora. Eu creio que Deus pode mudar a tua história. Carregar no lábio, irmão. Uma verdadeira riqueza está em você. Imagina, estar em você a riqueza de contemplar a libertação de uma pessoa. Estar em você, sabe, você ver a transformação de vidas oprimidas pelo inimigo há tantos anos. E quando você chega, a riqueza do céu se manifesta através de você. Ah, meu Deus do céu. Ver famílias inteiras sendo restauradas, gente. Ver casamentos sendo restaurados. Filhos largando dos vícios, voltando o coração para o Senhor. Não tem preço. Isso sim é riqueza verdadeira. Mas presta atenção numa coisa: Deus só vai conceder essas riquezas verdadeiras àqueles que são fiéis nas riquezas da terra. Deus só concede as riquezas verdadeiras àqueles que são fiéis nas riquezas da terra. Ou seja, só acessa níveis espirituais maiores quem consegue amar a Deus mais do que o dinheiro, mais do que aquilo que tem. Sabe, irmão, dito isso, vem a quarta lição. As nossas ofertas falam muito sobre o nível de gratidão, sobre o nível de amor que tem por Deus no nosso coração. Nosso nível de contribuição fala muito sobre isso, fala demais sobre isso. Maria foi a Jesus com um coração. Por que Maria fez aquilo? Maria foi a Jesus com o coração transbordando de gratidão. Maria foi a Jesus com o coração cheio de amor. Entenda, gente, o trabalho de um ano inteiro não estava valendo tanto para ela quanto a generosidade, o amor e a gratidão que estava no coração dela. Ela falou: isso aqui não é nada o que eu estou fazendo. Sabe, então me fala uma coisa. Você acha que Deus é dono de tudo, sim ou não? Alô, Deus é dono de tudo? Toda a riqueza do céu, da terra, e onde quer que ela esteja, pertence ao Senhor, sim ou não? Sim. Então me fala uma coisa. Qual tipo de oferta que impressionaria Deus? Qual tipo de oferta que podia impressionar Deus? Será que R$1 milhão impressionaria Deus? Não? Vocês estão podendo, hein? Será que 10 milhões impressionaria Deus? Como é que então é impossível a gente dar uma oferta que impressione o Senhor de todo o universo? Como? A história de Maria revela para a gente como. Sabe? Há uma coisa que a gente pode fazer que agradaria a Deus demais. E que impressiona a Deus demais. É quando a gente expressa fé com relação ao dinheiro, honra com relação ao dinheiro e gratidão com relação ao dinheiro. Oferecendo a Deus tudo que somos e tudo que temos. E tudo que ainda viremos a ser. Nós entregarmos para Ele e dizer: Senhor, tudo é Teu. Eu tenho uma vida confortável, eu tenho uma vida boa, eu ganho bem, isso, aquilo, isso, mas nada disso é precioso para mim. Tudo é Teu. Se você consegue fazer isso, meu Deus do céu, você vai impressionar o Senhor. Porque o ser humano não tem esse coração. Não tem. A gente consegue fazer tudo isso através das nossas finanças. Irmãos, entende por que dinheiro é tão importante? Porque através do dinheiro, das finanças, a gente consegue expressar honra, a gente consegue expressar gratidão, a gente consegue, sem falar nada, entendeu? Só com o ato voluntário de entregar, você consegue expressar. E antes é precioso demais, aquele óleo perfumado na mão de Maria, que custou 1 ano de trabalho, era apenas um símbolo.
Mas só que aquilo representava o fato muito claro para Jesus de quem o coração de Maria era. O coração de Maria era de Jesus. Era de Jesus. O coração da Maria não era da empresa. O coração de Maria não era dos filhos. O coração de Maria não era das coisas. Não era, era de Jesus. Por isso a oferta que Maria deu naquele dia, eu chamo de uma oferta extravagante, que é uma oferta que foi além da normalidade. Uma oferta extravagante. Sabe, gente, uma oferta que um coração egoísta, apegado ao dinheiro como Judas, jamais daria. E ele mesmo disse, que desperdício vou dar. Judas jamais daria uma oferta daquela. E quem tem um coração como o de Judas, jamais vai dar uma oferta extravagante para o Senhor. Nunca vai dar. Nunca. Irmãos, as nossas ofertas falam muito. Falam muito sobre o nível de gratidão e amor por Deus no nosso coração. Eu contei no domingo à noite, acabei não falando domingo de manhã. Mas existem níveis, sabe, envolvidos no nosso princípio de dar. Presta atenção nisso, querido. Com 18 anos de idade, eu já tinha uma casa construída. Com 18 anos. E eu abençoei uma tia minha, costureira, tadinha. Eu chamei a tia do bolinho de espinafre. Eita. Gente, seu pastor é fácil de agradar ele. Faz um pão com ovo que você me ganhou. Se fizer um bolinho de espinafre, então, irmão, eu te dou tudo que eu tenho. Aleluia. A tia entendeu isso. Eu dei a casa para ela. Quando eu vim para Rondônia, eu dei a minha casa para ela. O som da igreja onde eu frequentava, ministrava louvor, pifou, tadinho. Tinha comprado um carro naquela época, umas economias de algum tempo. E o Senhor falou, você vai andar de chevetão e a minha casa vai ficar assim. E eu comprei o som novinho, dei uma oferta extravagante, mas doei o som para a igreja todo. O pastor não disse nem obrigado, você acredita? Tudo bem, eu não dei para o pastor, eu dei para o Senhor, está tudo certo. Mas eu devia ter falado. Mas existem níveis envolvidos no princípio de ser um doador. O primeiro terreno desta igreja aqui foi o nosso carro zerinho que a gente tinha como oferta. Para eu estar ao serviço do Senhor, foi nossas empresas que nós doamos como oferta. Por que eu estou falando isso? Porque existem níveis envolvidos no princípio de ser um doador. Coloca na tela aí a nossa escada. Tem três níveis, irmãos, no ato de dar ao Senhor. Eu fiquei bem na frente, né? Que legal. Mas eu vou falar assim mesmo. Vou chamar os músicos, só para fazer de conta que está acabando, que tem muita coisa para acontecer. Mas o primeiro degrau é o degrau do dízimo, irmão, no ato de dar. O primeiro é o dízimo, o segundo são as ofertas, e o terceiro, que é um nível maior, é o nível das ofertas extravagantes. Infelizmente, olha bem para mim. A maioria nunca vai sequer, grande parte, tá? Não chega nem no primeiro nível. Grande parte não chega nem no primeiro nível. E uma igreja desse tamanho aqui, já vou falar logo, uma igreja desse tamanho aqui, irmãos, infelizmente, apenas uma fração, que não é a maioria das pessoas que dizima aqui, você sabia? A maioria das pessoas não dizima. Ai, como é que faz tudo isso aqui? É porque não depende do seu dinheiro, depende da graça de Deus. Mas sabe, irmãos, a maioria tem problema para entregar os dízimos. É resistente em contribuir. É resistente. Irmão, se Deus lhe mostrasse um extrato anual da sua renda bruta, pensa na sua renda bruta. Sua renda anual versus o que você devolveu de dízimo durante um ano. O que isso ia revelar sobre você? Qual porcentagem da sua renda tem sido entregue de volta ao Senhor, devolvida para Ele? Lembra da ilustração que eu fiz aqui da nota de 100 semana passada? Né? No culto da noite eu fiquei sem ela, irmão. Passei aqui nas meninas do louvor e fiz assim, a irmãzinha. Fez assim, eu falei, eita glória, eu pus no bolso, você acredita? Avarento. Pus no bolso, daí a hora que eu dei a volta ali, o Senhor falou, você não vai dar não? Voltei eu lá. Você entrega a Deus o que é dele com a mesma prontidão e alegria, irmão? O que Ele te dá? Deus te dá com prontidão, com alegria, com fartura, com abundância. Deus te dá e te abençoa. E você fica, nossa, o faturamento está crescendo. Nossa, a empresa está prosperando. Não, tá bom, hein? Que maravilha. Você devolve para o Senhor o que é dele com a mesma animação? Ou você faz de conta que é seu agora? E dá uma esmolinha.
Na verdade, são poucos que chegam ao primeiro degrau da escada do dar, irmão. São poucos. E é por isso que a vida espiritual deles é medíocre e fraca. Vou falar para você. Gente que não é fiel, nem no primeiro degrau. A vida espiritual dele é uma porcaria. Ele é medíocre e é fraco espiritualmente. Estou falando na sua cara, irmão. Sei com você. Não tem problema nenhum. É por isso que você não cresce. Por isso que você não cresce. Porque eles não acrescem, sabe? Porque eles não acessam. Por que eles não crescem? Porque não acessam os níveis de bênçãos maiores. Você viu, se não é fiel nas riquezas injustas, não vai conseguir ser nas outras. Gente, eles nunca, essas pessoas que não conseguem, sabe, passar no primeiro degrau ali, eles nunca experimentam da alegria e das bênçãos que estão nos níveis mais altos. Irmão, você não tem ideia como é que é bom estar nos degraus maiores daquela escada ali. Mas normalmente aqueles que chegam pela fé no primeiro nível, que é o nível dos dízimos, das primícias, geralmente eles passam para outro nível. Naturalmente, eles já passam para outro nível. Por quê? Porque, guarda que eu vou te falar, devolver os nossos dízimos retira a maldição das nossas finanças, irmão. Retire, ao mesmo tempo que retira a maldição das nossas finanças, abre as janelas do céu para nós. É a promessa de Deus. Traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E aí, façam prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu e vou derramar sobre vocês, e não vai ter migrador, cotador, devorador, ninguém que vai roubar o que é de vocês. Não vai. Irmãos, portanto, se a gente começa a entregar os dízimos, é muito provável que a gente comece a dar oferta também. Mas se você só dá oferta e não dizima, você está dando esmolinhas. Você não está sendo fiel. Mas as ofertas que eu dou é até maior. Está fazendo errado. Aí o filho vive no médico, não sei o que, vive quebrando, não sei o que, dá prejuízo, não sei o que. Sabe, infelizmente, poucos vão chegar no nível de dar o último ali, ó, uma oferta extravagante. Principalmente uma oferta extravagante para a casa de Deus. E sinceramente, eu fico triste com isso, irmãos. Por quê? Queridos, porque essas pessoas jamais vão provar da bênção que é, da alegria que é, da satisfação que é dar uma oferta extravagante ao Senhor. Gente, não tem como. Eu não sei como explicar para você. Você acha que quando eu dei o carro fiquei triste? Quando eu dei a casa fiquei chateado? Gente, você não tem ideia como é que o coração da gente fica. Eu vou te dar uma dica muito importante. Oferte para Deus mais do que você oferta para as pessoas. As pessoas não vão poder te abençoar como Deus te abençoa. E não é porque você está dando para as pessoas que você está dando a Deus, não. Preste bem atenção. Sim, nós devemos abençoar as pessoas, mas oferte mais para Deus do que você oferta na vida de pessoas. Eu abençoo pessoas, irmãos, todos os meses. Todos os meses eu oferto na vida de pessoas. Mas eu sempre dou para Deus e para a sua casa muito mais do que para as pessoas. A Bíblia nos dá exemplo disso. O rei Davi deu uma oferta para a construção do templo. Ele nem construiu. Foi Salomão que ia construir, mas ele deu uma oferta. Presta atenção, ele deu oferta para a casa de Deus. A Bíblia diz que ele deu ouro, que ele deu prata, ele deu mais um monte de coisa, gente. Madeira, um monte de trem para construir, o rei Davi deu. E aí eu fiz uma pergunta, o nosso amigo chat. Qual seria a estimativa do valor em reais hoje que Davi ofertou naquela época para a construção do templo? O número foi assustadorzinho, quase 80 bilhões de reais. Em ouro, prata, bronze, e fora um monte de trem que ele tinha dado, que não contou só o ouro, a prata e as outras coisinhas. 80 bilhões. Aí você fica pensando assim, o Davi era rei. E você vai ler o texto, 1 Crônicas 29, 3. E ainda, Davi dizendo, porque amo o templo do meu Deus. O ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus. Além de tudo que preparei para o santuário. O que mais me impressiona em Davi, por que ele deu essa quantia gigante? Ele era rei, ele falou do que eu tinha, do que era meu, eu dei. Entreguei minha reservinha. Eu dei tudo. Eu acredito que nem foi tudo, mas deu uma grande coisa. Mas o que mais impressiona em Davi é o seguinte, olha aqui para mim. Davi não estava financiando a construção do reino, porque empresário tem um problema sério. Empresário tem um problema de dar as coisas. Empresário não gosta de dar nada. Empresário tem uma conversa corporativa que ele fala assim, eu gosto de financiar projetos.
Todo empresário pensa assim. Eu gosto de financiar projetos, então eu quero ver se vai dar resultado, quero ver se vai chegar a algum lugar, vou colocar o meu dinheiro nisso. Aqui você não está financiando a obra de Deus. Davi não estava financiando a obra de Deus. Davi estava dando do que ele tinha. Nós não queremos que você financie nada aqui, normal. Deus não precisa do seu financiamento, não. Deus precisa do seu coração. Então, o que me impressiona em Davi, que Davi não está dizendo, ele está dizendo, eu do meu tesouro particular eu dei. Não vou dar para ver como é que eles vão administrar, não, porque se eles administrar direitinho, aí eu dou. Faz o seguinte, irmão, guarda seu dinheiro para você, não entregue mais nada aqui. Se quiser dar para outra igreja, dá. Não dê mais aqui, não. Não tem problema nenhum com isso. Ô Jesus, vou falar. Você tem problema com isso, mas você quer sentar na cadeira boa. Você quer que o ar-condicionado esteja ligado. Você quer vaga para o seu carro lá. Você quer banheiro bom para você. Deixa quieto. Você quer um monte de coisa aqui. Mas na hora de contribuir, você fica querendo contribuir do seu jeito. Faz um favor para mim. Não dê mais. Não dê mais. Não faz falta esse tipo de coisa para a gente. Não faz. Isso aqui nunca dependeu de você, irmão. Sempre dependeu do Senhor. E não vai ser agora que vai precisar depender de você. Mas agora você depende de Deus. Você deveria aprender essas coisas. Sabe? Eu olho para Davi. Davi falou assim, a casa de Deus tinha um valor para o coração dele, sabe? E o cara entregou. E o seu filho Salomão? Filho de peixe? E aí o Salomão, gente, quando ficou pronto, na inauguração do templo, está lá na sua Bíblia que o Salomão ofertou 1000 touros. Numa só oferta, ele deu 1000 touros de oferta. 1000 touros, média de uns 12 mil reais, um touro comercialzinho hoje. Em touro bem mais caro, mas uns 12 mil reais. Então o cara me deu 12 milhões de reais, uma pancada. Mas a oferta, gente, não é uma questão da quantia. Não é, mas é a qualidade do que se dá, entendeu? É quando a gente tem muito, nosso coração está ali, ele vai. Tudo bem. Você lembra da viúva pobre que deu as 2 moedinhas lá no ministério de Jesus? Viúva pobre que deu 2 moedinhas, era tudo que ela possuía. Jesus falou, ela deu mais que todo mundo. Que ela deu tudo que ela tinha. Não tem a ver com o valor, com a quantia. Abraão não ofereceu uma oferta extravagante para Deus? A vida do seu filho, nós vimos semana passada. Por que Abraão ofereceu? Porque amava a Deus, gente, foi por isso. E há uma oferta na Bíblia que superou todas. Onde o próprio Deus ofereceu o seu filho sem pecado. Para morrer no nosso lugar, para nos dar a liberdade, para nos dar a salvação. Para que fôssemos tirados do inferno e fôssemos para o reino da luz. Deus nos deu a maior oferta que alguém podia dar. Para a gente encerrar essa palavra, essa série, eu quero voltar na Maria. O que fez Maria uma doadora tão extravagante? O que estava por trás disso? Dar uma oferta tão cara, de um óleo tão precioso, 1 ano de trabalho de um trabalhador, e ela... Um capítulo antes dessa história, sabe o que narra? Narra a história onde Jesus ressuscitou o irmão da Maria, há 4 dias que estava morto. Jesus ressuscita o Lázaro. Jesus devolve o Lázaro para aquela família. E é interessante que no texto que a gente viu aqui, Maria fez essa oferta de gratidão. E naquela mesa onde Maria depositou... Naquela mesa onde Maria depositou aquele óleo caríssimo nos pés de Jesus. Sabe quem estava do outro lado da mesa? Lázaro. Lázaro estava ali do outro lado da mesa. Imagina ela olhando para o Lázaro. Assim, meu Deus. Meu irmão está aqui. Porque esse homem, Jesus, trouxe ele dos mortos, tirou ele da tumba fria. E sabe o que Jesus falou? Ei, seu irmão vai ressuscitar. Ela falou, mas claro, no último dia, na ressurreição. Falou, não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, irmãos, sabe que você entende que as pessoas fazem essas coisas por causa do coração? Tem um negócio no coração. Eu estava dizendo a todos, Maria estava dizendo a todos, na vida dela, todos que estavam naquela mesa, os discípulos, a família dela, na minha vida,
nada tem mais valor do que Jesus. Nada. Você sabe o que aconteceu com Maria, porque ela deu essa oferta? Vou ler para você, Mateus 26, de 8 a 13, bem rapidinho. Diz assim que vendo os discípulos, falou que era só Judas, né? Mas Mateus já falou que não foi só Judas que ficou indignado, não. Os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício, esse perfume? Podia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que vocês estão incomodados com essa mulher, com a Maria? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas a mim, nem sempre vocês terão. Daqui 6 dias eu vou morrer. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, a Maria, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade eu lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que a Maria fez para a memória dela. Irmãos, por causa da atitude de Maria, você e eu podemos estar ouvindo esta palavra hoje, podemos ter o privilégio de aprender com o coração de Maria, como termos um coração transformado e acessarmos as riquezas do céu. A gente aprendendo com ela, de não ter um coração egoísta como o de Judas, mas ter um coração grato e extravagante, como o de Maria. A generosidade não busca receber algo em troca, apesar de Deus sempre recompensar. Mas eu queria que você fizesse essa pergunta para você hoje: eu sou generoso com a casa de Deus? Ou ainda tem alguma coisa dominando meu coração? Para terminar essa palavra, irmão, eu quero desafiar você a dar. Quero te desafiar a dar. Eu quero te desafiar nessa manhã você entregar uma oferta extravagante. Você acha que depois de 4 domingos eu pregando aqui, eu não ia pedir para você dar nada? Você acha que ia passar batido, irmão? Você acha que eu não ia te desafiar? Vou te falar, vai ser a maior oferta de todas. Nós nunca levantamos uma oferta tão alta nessa igreja, agora nós vamos levantar hoje, irmão. Eu quero desafiar, o coração já fechou, irmão? Quero desafiar você a dar totalmente sem reservas. Porque é a oferta mais extravagante que todo mundo vai dar, é o seu coração. O Senhor não quer só o que é mais precioso para você, seu coração. Irmão, eu queria que tivesse uma cesta bem grande daquela da oferta aqui para você entrar dentro, você pular dentro dela, dizer: Jesus, eu estou me entregando. E sabe o que a gente vai fazer? Eu estou te convidando hoje a você entregar o que é mais precioso, o seu coração, sem reservas, sem coisinha. Entregar seus sonhos, entregar seu futuro, entregar seus desejos, entregar tudo que virá, tudo que você já é e tudo que você ainda virá a ser para o Senhor. Se você conseguir ter um coração como o de Maria, dizer: Senhor, o que eu tenho já é muito, o que eu sou também já é muito, o que eu vou ser também vai ser muito, mas eu quero entregar tudo para o Senhor. Eu queria te convidar a você ficar em pé onde você está, porque nós vamos entregar e nós vamos fazer diferente. Nós cantamos algumas canções hoje que nos ajudaram com isso. Lembre-se que você está no momento de entregar seu coração ao Senhor. E eu queria desafiar você, tudo que você já possui, se você entregar seu coração, tudo que você já possui vai vir junto. Então hoje, que essa palavra mude você por completo daqui para frente. Que nós vamos adorar o Senhor com algumas canções, e essa vai ser a nossa entrega.